Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Histórias, Lendas e Viagens. Meu nome é André Moreira e eu serei o seu guia, o seu professor neste curso de Egiptologia. No vídeo anterior foi a aula 01, uma aula introdutória onde conhecemos alguns termos e alguns conceitos bem simples, mas que são necessários para darmos sequência a este curso, ok? O que a gente vai ver nesse próximo vídeo? A gente vai ver assuntos relacionados ao período pré-dinástico. Só que antes precisamos entender como surgiu a civilização. E vamos ver que no Egito não foi diferente, ok? Então vamos aí dar sequência no vídeo, na aula 02. Um grande abraço a todos! Antes de começarmos a falar sobre as dinastias e outros temas relacionados à egiptologia, precisaremos entender como surgiu a civilização no Egito. E para isso, precisaremos conhecer também um pouquinho da nossa pré-história, que foi desbravada pelos hominídeos, os nossos ancestrais. Os hominídeos foram, na verdade, uma família de grandes primatas, incluindo os 4 gêneros existentes, sendo 2 espécies de chimpanzés, 2 espécies de gorilas, 1 espécie de humano e 3 espécies de orangotangos. O termo hominídeo é utilizado para descrever os humanos e os ancestrais extintos, como os australopithecus. Após o australopithecus, os hominídeos foram Homo habilis, Homo erectus, que descobriu o fogo, Homo de Neanderthals e o Homo sapiens, a nossa espécie. A linha do tempo compreende o período paleolítico, datado de 2,5 milhões de anos atrás até 12 mil anos atrás, e se divide entre 2 formas. Período paleolítico foi o primeiro período caracterizado pela caça, pesca, colheita de frutos e a descoberta do fogo. Período Neolítico foi o período em que os hominídeos tornaram-se sedentários, iniciando a prática da agricultura. A seguir, falaremos um pouquinho de como surgiu a civilização. Muito provavelmente, em eras remotas, os seres hominídeos eram nômades, ou seja, carregavam consigo poucas coisas e viviam sempre mudando de locais, de acordo com as estações climáticas. O tempo foi passando. Eles viviam em pequenos e médios grupos, geralmente formados por familiares. Eram caçadores e coletores, buscando sempre as melhores caças, frutas, vegetais e ervas. Essas constantes mudanças de locais eram uma verdadeira jornada perigosa e cansativa, pois eles sempre perdiam entes queridos em suas travessias, caçadas e disputas por territórios entre grupos diferentes. Os líderes dos grupos também envelheciam, os filhos pequenos adoeciam no inverno, as mulheres precisavam parir e toda essa problemática fazia com que eles precisassem acampar por mais tempo em determinadas regiões mais seguras, regiões com alimentos mais abundantes e principalmente com água, pois assim, além de matar a sede, eles também poderiam pescar e até caçar nas proximidades. A evolução natural acontecia e os tornavam cada vez mais inteligentes. Sendo assim, o melhor lugar para morar seria nas margens de um rio. Com certeza observavam o comportamento de alguns pássaros, que comiam frutos, vinham beber água no rio e ali nas margens eles defecavam sementes ingeridas. Essas sementes germinavam sobre uma terra fértil, sempre banhada e fertilizada pelas cheias do rio, e também com muita abundância de sol, e assim se produzia novas árvores frutíferas. Esses humanos, então, foram observando os pássaros e começaram também a fazer vários buracos ou rasgos na terra, próximos de suas cabanas,
e neles enterravam as sementes que conseguiam coletar. Surgia ali o nascimento, os primórdios da agricultura, uma técnica que necessitava de atenção, ou seja, de indivíduos sempre por perto, cuidando e protegendo daquilo que foi plantado, para que assim a sua plantação vingasse e produzisse alimentos. Então esses indivíduos ou povos começaram a construir suas cabanas definitivas ali nas margens do rio e também começaram a criar seus próprios animais, pois isso facilitaria o processo de ficar constantemente correndo atrás de novas caças. Era também o início, ou seja, os primórdios da pecuária. A comida sempre em abundância permitiu o aumento de novos integrantes na família, e assim novas e novas famílias iam se formando, e aos poucos foram nascendo os povoados locais, ou seja, as primitivas sociedades humanas. Todo esse processo levou muito e muito tempo e foi chamado de Revolução Neolítica ou Agrícola. Foi um período na história em que os seres humanos ficaram presos à terra pela primeira vez, cultivando-a, e quando isso aconteceu, tudo na sociedade local começou a mudar mais rapidamente. Famílias que tinham bastante animais e sementes começaram a trocar por animais e coisas diferentes, com outras famílias mais distantes. Era então os primórdios do comércio, um sistema que beneficiava os mais bem preparados e faziam algumas famílias se tornarem líderes locais, devido às suas posses e seus conhecimentos mais avantajados. Era supostamente os primórdios das futuras dinastias, ou seja, dos futuros governantes de cada região. Os povoados crescendo cada vez mais e se espalhando pelas regiões, nasciam os vilarejos e depois as cidades e com elas o surgimento da civilização. No Egito não foi diferente, pois evidências desse processo foram encontradas em várias regiões após a exploração de vários sítios arqueológicos. Observe a imagem que retrata o mapa do Egito e veja que o rio Nilo corta todo o país. Como o rio Nilo nasce no sul do Egito e deságua no norte, essa região do delta do Nilo é chamada de Baixo Egito, região mais baixa que permite o escoamento do rio. E lá embaixo no sul, a região é chamada de Alto Egito, que é a região mais alta. Período pré-dinástico no Antigo Egito. O período pré-dinástico Egito, anterior a 3100 anos a.C., transcorreu entre o período neolítico tardio e o início da monarquia faraônica, formada pelo rei Menés ou Narmer. O período pré-dinástico é geralmente dividido em períodos culturais, que adquirem o nome do lugar onde um determinado tipo de assentamento egípcio estava localizado. A maioria dos sítios arqueológicos escavados no Egito provém do Alto Egito, pois as inundações do rio Nilo foram mais fortes na região do Delta, e a maioria dos sítios do Delta do período pré-dinástico já foram enterrados por completo. No geral, esse período abrange de 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo, momento caracterizado por um intenso processo de desertificação, início da agricultura integralmente sedentária e a padronização da cultura ao longo de todo o Egito. As práticas médicas egípcias mais antigas foram datadas desse período. Ao longo do pré-dinástico, as culturas egípcias que compunham as comunidades ribeirinhas do Nilo começaram a se unificar e formar pequenos estados ao longo do Nilo. Assim que os arqueólogos exploraram o oásis de Dakla, eles denominaram um tipo de cultura chamada Sheikh Mufita, que foi uma cultura neolítica. Nesse sítio arqueológico, eles encontraram lascas produzidas com quartzo e suas principais formas eram furadores, raspadores, denticulados, pontas, lâminas de foices retangulares, facas bifaciais e pontas de flechas transversais, ferramentas de pedra moída,
Fragmentos de cobre e casca de ovos de avestruz também foram evidenciados. A cerâmica era temperada com xisto ou quartzo e raramente decorada. Possuía superfície estriada e ondulada, e seu interior as alças eram enegrecidas. A economia local se baseava na pecuária de ovinos, caprinos e bovinos. Eles caçavam antílopes, gazelas, lebres e javalis, e coletavam vegetais como frutas e gramíneas. Vale ressaltar que a arqueologia encontrou e explorou no Egito vários sítios arqueológicos, e em cada sítio um tipo de cultura diferente recebeu a denominação local, como cultura Sheikh Mufta, citada anteriormente. No Baixo Egito, cultura de Maed Buto, no delta do Nilo e em Fayum. No Alto Egito, cultura de Nakada 1, 2 e 3, cultura de Amira, cultura Gerziana e na Núbia, cultura Khartum Neolítico. Provavelmente foram encontrados também outros tipos de cultura, e aliás continuam encontrando, pois os sítios arqueológicos estão constantemente sendo explorados no Egito. Bom pessoal, então neste vídeo a gente conheceu um pouquinho sobre a pré-história, sobre os hominídeos, a gente ficou conhecendo o período paleolítico, que foi um período em que os hominídeos ficavam sempre mudando de locais em busca de alimentos, em busca de caças, e eles sofriam com isso. Daí chegou o período neolítico, em que eles resolveram ficar sedentários, ou seja, começaram a achar um lugar definitivo para morar, construir seus acampamentos, criar suas famílias, e ali foi o surgimento da agricultura. Ou seja, eles começaram a plantar, a cuidar do plantio, a criar animais, a domesticar seus animais também. E ali foi surgindo a civilização. E a gente viu também que no Egito não foi diferente. Os primeiros povos também resolveram se acampar aí às margens do rio Nilo, e ali foi surgindo a civilização do Egito. Conhecemos também um pouquinho do período pré-dinástico, que foi um período antecessor a dinastias, ou seja, não existia ainda governantes gerais no Egito. A gente vai ver isso nos próximos vídeos. E também vimos alguns tipos de culturas encontradas pela arqueologia. Então é um vídeo bem simplesinho, que retrata o início da civilização, principalmente no Egito. Então pessoal, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre o período arcaico e as dinastias, tá certo? Então aguardem aí. Um grande abraço a todos vocês.